Boa noite, que sejas muito bem-vindo e bem-vinda quando chegares. Hoje, como diz o título, vamos falar sobre influência. Influência é sobre o que vamos falar. Como é que podemos escolher e ser a melhor influência possível na nossa vida, nas vidas daqueles que nos rodeiam, na nossa comunidade e por que não? E por que não pensar no mundo? Como dizia Mahatma Gandhi, se aquilo que queres ver no mundo. Então, somos convocados, de acordo com esta ideia, muitíssimo inspiradora, penso eu, então a participar com aquilo que queremos ver. Precisamente, em vez de exportarmos essa responsabilidade para os nossos líderes, para a sociedade como um todo, ou para alguma figura abstrata, ou simplesmente de destacarmos e salientarmos aquilo que não está tão bem, que não funciona como nós gostaríamos, então podemos escolher ser e receber, envolver-nos em relações de reciprocidade que então ajudem, lá está, mais uma vez, que é o ângulo que nos traz sempre aqui, a podermos expressar cada vez mais a essência criativa que somos. Também denominada propósito de vida. Sim, portanto é isto que eu proponho que a gente fale hoje e mais uma vez, quando chegares, eu quero mesmo convidar-te a que, por favor, tragas os teus comentários, as tuas questões, as tuas diferenciações. Pode ser um ângulo de perspectiva, pode ser uma referência que queiras trazer para cá. Tudo aquilo que entenderes que seja valioso para poderes, então, libertar mais e melhor dessa dimensão a que chamamos influência. Deixa-me ver aqui uma coisa. Ora, aqui não está. Ora, só mesmo. Ok, muito bem. E então, influência. Há um livro clássico sobre influência que é muito citado no desenvolvimento humano. É talvez o livro mais citado no setor do desenvolvimento humano. É o livro Influência, com este mesmo nome, de Robert Cialdini. E então, o Sr. Robert Cialdini fez um estudo sobre influência que é amplamente citado e louvado. E eu recomendo que possas, então, se quiseres, perspectivar a influência de uma maneira mais desenvolvida, que então avances para comprar e ler esse livro de influência. Eu tenho aqui alguns esse livro, só que não o consegui encontrar. Eventualmente escapou aqui a alguma ordenação de arrumações e, portanto, não consigo apresentar, ter aqui o livro na mão para falarmos sobre ele. Mas acho que isso acaba por ser secundário. Acho que o mais importante é então reconhecermos quais é que são aqueles fundamentos, os pilares através dos quais podemos ter mais influência nas nossas vidas. Seja na ótica de emissores, sermos influências positivas na vida dos outros, como na ótica de receptores, recebemos influências positivas de outros que nos possam então ajudar a ir mais além. Quem diz outros não tem de ser necessariamente pessoas. Podem ser fontes, podem ser contextos, podem ser circunstâncias, situações, possibilidades que de alguma forma nós nos posicionamos de uma maneira que elas nos possam ajudar então a libertarmos o nosso melhor. E o primeiro princípio que eu gostaria de destacar para que isso pudesse acontecer é o princípio da transparência. Sim, o princípio da transparência é um princípio que eu acho que é um imperativo cada vez mais claro na civilização em que nós vivemos. Fica cada vez mais à evidência quão importante é sermos capazes de ver com clareza aquilo que faz verdadeiramente a diferença para a nossa expressão autêntica e, ao mesmo tempo, perspectivar essas mesmas dimensões nos outros. Para que, quando fazemos trocas, quando partilhamos coisas que são importantes para nós, quando tentamos construir coisas em conjunto, seja projetos na nossa vida individual, seja na nossa profissão, saibamos com o que podemos contar uns dos outros, o que é que nos move e qual é a melhor entrega, as melhores entregas que podemos fazer para aumentar então essa capacidade de ter impacto positivo na nossa vida e em tudo aquilo que ela envolve, incluindo nas dimensões exteriores que já falámos. Obviamente, além das nossas áreas de vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas aprendizagens, na nossa profissão e noutras formas de contribuição, podemos pensar nessa mesma perspectiva em termos das amizades, da família, da comunidade, da sociedade como um todo. Portanto, podemos ter várias esferas diferentes de influência e, tendencialmente, quanto mais competentes e capazes fomos a estabelecer influência nos primeiros círculos, e isto é um princípio geral, não quer dizer que não haja exceções, mais competentes e capazes seremos
a levar essa influência para círculos adiante. Se temos sonhos e se temos visões de partilha de influência que, de alguma forma, nos motivam a ir além daquilo que é o nosso círculo atual, pois a melhor forma de o conseguirmos fazer é, de facto, sabermos influenciar e podermos influenciar o meio que nos rodeia. E muitas vezes implica reconhecer os limites a essa mesma transparência. Reconhecer os limites àquilo que é o nosso conhecimento de nós mesmos, para começar. E sermos também compassivos com os outros que interagem connosco, que eles próprios podem não saber. Conhecer-se ao ponto de serem transparentes connosco como nós gostaríamos que fossem. Eu não sei se estás a pensar em algum caso específico para ti. Se sim, se quiseres partilhar, por favor, traz aqui, ou algum exemplo que te ocorra, podes trazer aqui para os comentários. Podemos nos relacionar com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com superiores hierárquicos, com clientes, o que seja, e sentirmos que essas pessoas não estão a ser completamente claras naquilo que esperam de nós, ou naquilo que gostariam de criar connosco, e não nos permitem então entendermos se estamos ou não alinhados e encaminhar numa direção que de facto satisfaça os interesses nossos e deles. E muitas vezes isso pode não acontecer necessariamente por má vontade. Pode acontecer porque não há, digamos, um hábito de aprendizagem, de investigação, dessa mesma dimensão do autoconhecimento em cada um de nós. Isso não nos foi incutido e não costuma ser incutido nos contextos comuns onde operamos. E, portanto, é perfeitamente natural, muitas das vezes, possamos ter questões, dúvidas e fazer perguntas. E, na realidade, essas questões, essas dúvidas e essas perguntas ainda nem sequer foram equacionadas. Não podem ser respondidas porque não foram equacionadas sequer. E, portanto, torna-se difícil estarmos à espera de reciprocidade e essa espera ser eficaz. Portanto, é a tal questão também das expectativas, em que nós esperamos que haja uma determinada devolução e, na verdade, o que acontece é que essa devolução não nos permite alcançar aquilo que precisamos para ter clareza sobre o ponto onde estamos. E, portanto, essa transparência não é geradora de clareza, a não ser que haja um trabalho prévio das pessoas que participam e inclusive das organizações, sim, com certeza, para que essa clareza possa acontecer. E se pensarmos o fator mais importante para isso acontecer em termos latos e absolutos também, se quisermos, então, na minha opinião, isso leva-nos para o segundo princípio, que é o princípio da cultura. E o princípio da cultura basicamente nos diz que o contexto interno e externo que preside àquilo que nós pensamos, àquilo que nós partilhamos, aos valores comuns que, a partir dos quais estabelecemos os nossos relacionamentos, as nossas trocas, a forma como as coisas se fazem nos contextos e nos lugares onde estamos nas nossas vidas, são absolutamente determinantes. Esses elementos, essas dinâmicas, esses procedimentos constroem então esse habitáculo humano, intangível, mas muitíssimo eficaz a moldar o nosso comportamento, a que chamamos cultura. E se não criamos e não participamos em cultura que facilite a expressão criativa autêntica de quem somos e em influenciarmos e sermos influenciados nessa base, pois o que infelizmente acontece e o que prevalece são formas de influência que não respeitam essa expressão criativa autêntica de quem somos. E como é que isso se vê? Através de hábitos e formas de ser que tendem a criar relações assimétricas de informação, por exemplo, de poder, de partilha de recursos e também de benefícios, de responsabilidades que fazem com que não haja uma distribuição de possibilidades, de oportunidades, de justiça, se quisermos usar esta expressão, que seja de facto conduzente à nossa melhor expressão. E isto traduz-se em sentirmos que não estamos a ser representados naquilo que estamos a fazer. Que não estamos a ser capazes de expressar aquilo que somos e que se expressarmos aquilo que somos podemos ser ignorados ou eventualmente até atacados, prejudicados por o fazermos
E quantos de nós é que não tiveram ou não estão, eventualmente neste momento, em contextos culturais, seja com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas organizações, que sentimos que se fôssemos completamente transparentes naquilo que sentimos, naquilo que pensamos, que os mecanismos instituídos, as normas, muitas das vezes intangíveis, tácitas, não explícitas, sobre como nos devemos comportar ou não comportar, iriam nos ser prejudicados por essa expressão autêntica. Depois, se calhar, infelizmente, conseguimos pensar em exemplos bastante flagrantes e marcantes, e se calhar até podemos pensar em consequências que já tivemos de alguma forma de encarar, precisamente por esses códigos que não são os melhores códigos de influência aderentes à expressão criativa autêntica de quem somos, não só individualmente como coletivamente, para todos nós. Porque de tal forma se pressupõe que se pressupõe um nível de clareza inferior àquilo que é possível. Muitas vezes nós pomos a bitola por baixo sobre aquilo que conseguimos partilhar uns com os outros. Pomos a bitola por baixo sobre aquilo que os outros podem ou não aceitar da maneira como somos. E pomos também a bitola por baixo sobre aquilo que somos capazes de transformar com hábitos e comportamentos comprometidos, sustentados no tempo. Nós tendemos a subestimar, e esta é uma ideia que eu acho que é bastante acertada no desenvolvimento humano e bastante refletida e reforçada já, que é a ideia de que nós tendemos a sobreestimar aquilo que fazemos num prazo de 1 ano, por exemplo, mas tendemos a subestimar aquilo que fazemos num prazo mais alargado de 5 anos ou 10 anos até, através de compromissos sustentados e ativados recorrentemente, idealmente todos os dias, e claro, isto depois depende do tipo de compromisso e depende do tipo de disponibilidade que nós temos, do nosso contexto, e já estou a ver o teu comentário, Leonila, todos, ponto de exclamação, todos estamos na mira de julgamento alheio enquanto tivermos relacionamentos com pessoas, seja em que esfera seja. A questão consequente é exatamente a de sermos autênticos e de lidarmos com esse julgamento ou subjugarmos à influência. Sendo que, infelizmente, muitos escolhem um caminho de menos atritos externos, penso que é o que queria escrever, o da influência e subjugação ao normalmente aceito. Isto é, concordo, eu suponho que quando falas em todo, estás a falar nos diversos contextos, seja na família, seja com os amigos, seja nas organizações profissionais, outro tipo de associações, passatempos, tempos livres, o que seja. Eu suponho que seja isso. E todos estamos na mira do julgamento alheio enquanto estivermos julgamentos com pessoas. Penso que te referes precisamente às funções menos às expressões menos funcionais das nossas formas de influenciar e ser influenciados uns pelos outros. E podemos pensar então no conceito de padrão disfuncional de comportamento. De maneiras ou de formas de fazer as coisas que não então vão de encontro àquilo que é o nosso melhor. Àquilo que é o mais saudável e que nos permite então essa expressão cada vez mais plena. Continuando a comentar aqui o teu comentário, passa a redundância. A questão consequente é de sermos exatamente autênticos e lidarmos com esse julgamento ou subjugarmos-nos à influência. E aqui penso que estás a falar precisamente na questão da influência negativa ou limitativa. Veja agora o teu outro comentário e pensas bem, sim, era a isso que me referia. Ok, obrigado. Certo. Mas não devemos confundir influência apenas... E não o estás a fazer, estás apenas a orientar o teu comentário num sentido daquilo que pode ser melhorado, daquilo que possa ser necessário de resolver. E porque o que acontece muitas das vezes, penso eu, que será o que faz mais sentido aqui em termos deste teu comentário destacar, é que nos contextos em que nós temos uma ligação mais próxima e mais íntima, a lupa e a amplificação, o zoom sobre as partes disfuncionais torna-se mais claro, nomeadamente quando envolve a nossa família, companheiros íntimos, amigos e amizades que já têm muitos anos. Há uma acumulação de histórico. Essa acumulação histórica faz com que, muitas das vezes, o peso das coisas que não são tão boas se sobreponha às que são incrivelmente boas e pelas quais muitas das vezes não estamos gratos. E depois também há uma tendência associada a contextos mais de sobrevivência. Infelizmente, neste tempo em que vivemos de Covid-19, e eu estou a falar em plural, porque
cada um de nós tem uma mundividência, uma perspectiva sobre o que é este contexto de Covid-19 e, portanto, as narrativas não são necessariamente coincidentes entre todos nós e já sabemos que existem também várias perspectivas a circular sobre esse fenómeno global desta pandemia que vivemos, ou pelo menos classificada enquanto tal, e assim acontece em qualquer contexto. As várias formas de o encarar por cada um dos participantes faz com que, se não há clareza sobre como cada um de nós caracteriza e define aquilo que é importante para nós, por exemplo, num relacionamento, com um companheiro de vida ou companheira, com um familiar, com um amigo muito próximo, com um colega profissional, com uma chefia, com inclusive organizações como um todo e até contextos sociais mais amplos, então o que acontece é pessoas que podem ser mais ou menos aptas a fazer, entre aspas, manobras e manipulações com maior ou menor presença de ética e que têm mais à vontade e mais capacidade de dominar as interações. Essas pessoas tendem a ter supremacia sobre outras que, independentemente do seu acerto ético, da sua valia de caráter e das suas boas intenções ou boa vontade, se não estão devidamente capacitadas, municiadas e competentes para lidar com as múltiplas dinâmicas humanas que podem encontrar, pois podem ser prejudicadas. E todos nós conseguimos imaginar situações dessas. Todos nós conseguimos imaginar, não só situações que eventualmente protagonizamos pelo sentido mais positivo, como se tivermos eventualmente a capacidade reflexiva e também alguma coragem para o fazer, podemos reconhecer outras em que se calhar fomos nós a ter um comportamento menos correto, menos justo em termos da influência que era suposto. Podemos eventualmente ter conseguido um resultado que poderíamos, se tivéssemos o conhecimento para fazer melhor e de maneira diferente o mesmo resultado, teríamos feito isso. E no final do dia eu acredito que em termos deste tema da influência, de escolhermos ser e ter as melhores influências possíveis para nos expressar criativamente, autenticamente como somos, tudo passa por isso. Tudo passa por termos então o maior conhecimento possível que através da peneira da nossa reflexão, da nossa coragem, da nossa boa disposição e do nosso empenho em sustentar esse compromisso no tempo, possamos então converter nesse ideal extremamente valioso, mas tão difícil de alcançar, da sabedoria. E mesmo para pessoas que possam eventualmente sentir que já alcançaram, essas pessoas muitas das vezes são os primeiros a reconhecer o quão pouco que sabem em termos de algo que possam garantir que funciona, seja como seja. E nós podemos pensar nas pessoas que mais sabiam neste planeta, todas elas acordam nesta ideia. Concordam com esta ideia. Claro que o exemplo mais clássico é a famosa frase de Sócrates que dizia só sei que nada sei. Portanto, ele assumia basicamente a sua ignorância sobre muitas das questões que lhe colocavam em termos concretos. Portanto, ele tinha uma grande capacidade, pelo menos de acordo com a informação que chegava até nós, ou que chegou até nós, através dos escritos de Platão, que foi o seu aluno. E, portanto, há inclusive a questão de se Sócrates existiu ou não na realidade, porque ele foi narrado e descrito o seu comportamento através das letras do seu aluno Platão. Mas então a questão era, em termos teóricos, nós podemos montar um edifício conceptual, abstrato, ideias bonitas, bem sonantes e bem articuladas em termos de palavras, mas depois na prática, colocar isso em prática nos vários desafios do dia-a-dia, ao lidar com as várias pessoas, podemos ter dificuldade em fazer isso. Podemos não ser capazes de walk the talk, como se diz em inglês, de agir da mesma forma que achamos que podíamos agir. Mas isto, lá está, é uma aprendizagem constante, é uma aprendizagem de vida. Portanto, essa questão da sabedoria e da busca da sabedoria não pode dispensar, penso eu, acredito eu, daquilo que tenho percebido, não pode dispensar essa dupla dinâmica. Ação, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão. E ir sempre ajustando esta caminhada. É como andar, precisamente são as duas pernas de um caminho, precisamente são essas, se quiserem. Se quiseres ver isso de uma maneira mais abstrata. E, portanto, este pilar ao primeiro pilar da transparência junta-se então o pilar da cultura e
eu diria um terceiro pilar, o pilar da intenção. O pilar da intenção acho que é um pilar fundamental também, para então podermos procurar e ter as melhores influências possíveis, procurarmos então ter também as melhores intenções possíveis e perspectivar o tema intenção da melhor forma. Há um ditado popular que precisamente põe este tema da intenção em reserva, e que é o famoso ditado, penso que conhecerás, que é: de boas intenções está o inferno cheio. Mas o que eu acredito a que esse ditado se reporta é precisamente à deturpação da palavra intenção. O que esse ditado basicamente quer destacar é as falsas intenções, as mentiras que nós dizemos serem intenções, mas que na realidade não são. São apenas palavras de salvaguarda ou de defesa para outras verdadeiras intenções que queremos manter ocultas e que não são as mais benévolas para todos os envolvidos. E, obviamente, estamos a falar de prejuízos deliberados, manipulações e outras formas menos ilegítimas, ou menos legítimas, perdão, de alcançarmos qualquer tipo de recurso, vantagem, posição, o que seja. E, portanto, a questão da intenção aqui fundamental é pensar que quanto mais ecológicas forem as nossas intenções... Veja aqui o teu comentário e vou já intercalar, Leonila. Penso que o ditado também chama a atenção de que a intenção por si só não chega se a ação não se coordenar com ela. Perfeito, perfeito. Perfeito, concordo plenamente. Leva já um amo. Nem vou esperar pelo fim da transmissão. É exatamente isso. A questão é que muitas das vezes nós temos miopia sobre como executar as nossas melhores intenções. Não, acho que muitas vezes é mesmo aquilo que nos falta. Nós podemos ter intenções incríveis, mas pensamos: como é que eu torno isto prático? Como é que isto é viável na minha vida? Como é que eu faço isto acontecer? Como é que eu acedo àquelas pessoas, àquela informação, àqueles recursos, àquelas oportunidades? De uma maneira que, de facto, seja então essa tal maneira ecológica. Essa maneira que beneficia todos os envolvidos. Não me beneficia só a mim, mas beneficia também os outros. Que põe-os do meu lado porque também são beneficiados com isso. Porque todos podemos então criar uma realidade melhor se essa intenção for tornada em realidade, do que se não fosse. Certo? E como lidar com aquelas pessoas de que não importa como, quando, porquê, não vão estar do lado da nossa intenção. Não a entendem, nem sequer estão disponíveis para ouvir essa intenção, ou à cabeça têm um enviesamento sobre nós ou sobre essa intenção. Pode não ser uma questão pessoalizada. Aliás, em última instância, nada é pessoal, mas não vamos fugir para essa perspectiva agora. Vamos nos manter aqui onde estamos. Então, sim, voltamos a ter a questão então de saber fazer, e a velha citação que eu já citei aqui várias vezes, de Diderot: não basta fazer o bem, há que fazê-lo bem. E então é unir a intenção ao conhecimento, à sabedoria, à competência, a saber aquilo que verdadeiramente é crítico, é significativo, e dar-nos ao trabalho, fazer um investimento de entender o que é que verdadeiramente faz a diferença e percorrendo todos os terrenos necessários para isso, incluindo o abstrato, mas sabendo que para as ideias saírem do céu da nossa cabeça, para chegarem até à terra da realidade, temos de as colocar em prática e temos de aprender, e muitas vezes vai ser uma aprendizagem por tentativa e erro. Porque andamos às apalpadelas, estamos a criar coisas que nunca criámos, mesmo que acham outros exemplos e modelos nos quais podemos confiar para as criar, não sabemos como ajustar mais especificamente isso ao que queremos. Para nós, para a nossa vida. Porque a realidade está em permanente devir, se quiser. Está em permanente criação. É permanentemente nova e fresca, tanto mais quanto nós estamos empenhados em viver essa expressão criativa autêntica de quem somos. Não é preciso ir mais longe do que pensar sobre os tais conceitos do nosso ADN, da nossa íris, da nossa impressão digital serem únicos e irrepetíveis. E se pensarmos que isso se traduz não é muitas das vezes, traduz-se inegavelmente, inevitavelmente, num caminho de vida que, por referências e modelos e parecenças que possa ter com outros caminhos, é o nosso. E, por definição, é único. O paradoxo é que há toda uma panóplia de pessoas, de fontes, de livros, de cursos, de estudos, de partilhas da consciência humana que nos ajudam, que nos orientam, que nos devolvem
então para essa busca ou para essa situação que nós estamos a tentar concretizar, para esse impacto que nós estamos a tentar ter, para essa influência de uma forma mais lata e mais abstrata, para um resultado que queremos alcançar e que possa envolver outros e envolver a percepção que outros têm a nosso respeito e sobre aquilo que nós podemos fazer e tomarem essa percepção como boa para as suas próprias vidas. E claro, eu estou a pensar nos exemplos mais flagrantes disso. Papéis de liderança, seja nas organizações, seja na família, através da parentalidade, seja com amigos, seja com companheiros de vida, seja no que seja. Se nós queremos influenciar outros, eu acredito que estes são temas inescapáveis. São temas inescapáveis. O do saber fazer, se quisermos pegar então na trindade básica, o saber ser, o saber fazer e o saber ter. E como podemos ativar esta ordem da maneira certa, com ética, era o que eu ia dizer, com o tal ethos, pathos, logos, a tal ajuste da moral e do fazer o que é certo, com o saber caminhar dessa mesma forma além das ideias e saber aprender e executar essas mesmas aprendizagens. E claro, saber então ter a coragem e também a predisposição e algumas normas claras sobre como aprender fazendo, para simultaneamente aumentarmos a nossa capacidade de aprender na experiência e também minimizarmos os nossos impactos dessas aprendizagens. E podemos pensar em pessoas que nos sejam queridas, podemos pensar, por exemplo, nos nossos filhos, ou nos nossos companheiros, ou nos nossos amigos, e que não queremos que os nossos erros se reflitam neles, pelo amor que lhes temos. E porque de facto é o que é mais eficaz, é como podemos então ser o mais eficientes, o mais eficazes, o mais cirúrgicos possíveis a influenciar e a ser influenciados uns pelos outros, sem deixarmos de fazer aquilo que achamos que devemos fazer. Essa é a questão. Estes 3 princípios que eu te falei, então, o princípio da transparência, o princípio da cultura e o princípio da intenção, ou das intenções, penso que te podem ajudar, que nos podem ajudar a equacionar este tema da influência a um outro ângulo, uma outra perspectiva sobre outros estudos de influência. Falei-te no início desta transmissão sobre o livro com este mesmo nome, Influência, de Robert Cialdini, que é o grande best-seller sobre influência, que apresenta alguns princípios muito simples, que foram estudados, validados com estudos da área da psicologia, sobre como exercemos influência e somos influenciados uns pelos outros. E eu trago-te aqui uma outra perspectiva complementar de, então, 3 pilares que eu considero importantes para perspectivarmos este tema da influência. Se te forem úteis, se achares que faz sentido. E, portanto, se não há mais questões, se não queres comentar de alguma outra forma, eu resta-me mais uma vez agradecer a tua presença, em especial a ti, Leonila, mais uma vez por teres trazido os teus comentários, as tuas perspectivas, os teus destaques, de uma maneira que de facto contribuíram para co-criarmos juntos esta transmissão. Agradeço-te a ti também que estejas a ver este vídeo depois, noutra altura, noutro local que não aqui, este paraíso à beira-mar plantada que chamamos Portugal, de onde estou a fazer esta transmissão. Estou aqui em Lisboa. Se estás noutro fuso horário e vais ver isto de manhã ou à tarde, então também vais ter uma possibilidade de enquadrar de uma forma diferenciada estas perspectivas. Seja como seja, eu espero que te seja útil. Essa é a minha intenção para ti, que possas pegar disto e levares. Se de forma produtiva para a tua vida. Era o que eu queria terminar de dizer. Se por acaso achares que eu devo ter uma participação nesse teu aumento de influência, em ajustares algum dos pilares que falámos, ou algo, em ajustar fundamentalmente toda e qualquer ideia que tu possas ter sobre influência às tuas necessidades neste momento, a situações que possas querer resolver na tua vida agora, ou objetivos que queiras alcançar, um resultado muito específico que queiras alcançar em termos da expressão criativa autêntica de quem és, pois não podes enviar uma mensagem nesta plataforma, ou então podes enviar um e-mail para julio@juliobarroco.com, e eu vou deixar aqui o e-mail para teres então esse contacto, no caso não o teres ainda, e já está. E então é isso. Que tenhas a melhor influência possível
ao teu alcance. Não só como emissor, como receptor, em todos os papéis que façam sentido para ti. Namasté. Até amanhã.